A fascinante história da Torre de Babel. Curiosidades e lições da Bíblia. Imagine um tempo em que a humanidade era unida por uma única língua, vivendo e trabalhando lado a lado. Foi nesse cenário que surgiu a Torre de Babel, um projeto ambicioso que simbolizou a tentativa humana de tocar o céu. Mas, em vez de sucesso, esse projeto terminou em caos e dispersão. Hoje, vamos explorar as curiosidades, o simbolismo e as lições da Torre de Babel na Bíblia. A Torre de Babel surge no contexto da antiga Mesopotâmia, uma região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Esse local era o berço de grandes civilizações e, segundo estudiosos, possivelmente abrigava a cidade de Babel. A Bíblia nos conta que nesse tempo, toda a humanidade falava uma única língua. E então, decidiram construir uma torre que alcançasse o céu. Você sabia que o próprio nome Babel já traz uma mensagem poderosa? Em hebraico, Babel se relaciona com o verbo balal, que significa confundir. No entanto, também é o nome hebraico para Babilônia, que mais tarde se tornaria sinônimo de orgulho e oposição a Deus. É como se a torre fosse o prenúncio do próprio futuro de Babilônia. O que motivou a construção da torre foi a busca por grandeza e autossuficiência. A Bíblia diz que as pessoas queriam fazer um nome para si mesmas e construir algo que os elevasse até o céu. A ideia de tocar o céu representa o desejo humano de controlar seu próprio destino, sem depender de Deus. Esse projeto refletia uma humanidade unida, sim, mas numa ambição orgulhosa e sem limites. Onde exatamente ficava a Torre de Babel? Acredita-se que a torre estava localizada na antiga Babilônia, na Mesopotâmia. Esse território entre os rios Tigre e Eufrates era conhecido como o berço da civilização e abrigava várias cidades avançadas. Muitos historiadores e arqueólogos sugerem que Babel pode ter sido um zigurate, uma torre escalonada que servia tanto como templo quanto observatório. Babilônia, mais tarde, se tornou um símbolo de poder e orgulho, refletindo o espírito da torre. A história da Torre de Babel nos conta que, até então, a humanidade falava uma só língua. Esse entendimento facilitava a cooperação e a união no projeto da torre. Mas quando Deus viu que essa unidade estava levando a um orgulho perigoso, ele decidiu agir. Deus confundiu as línguas, de modo que ninguém mais entendia o outro. Em um instante, a obra parou e as pessoas se dispersaram. Essa divisão linguística é vista como a origem das diferentes línguas e culturas que conhecemos hoje. A Torre de Babel não era uma construção qualquer. A Bíblia menciona que ela foi feita com tijolos cozidos ao sol, unidos por betume, uma espécie de asfalto natural. Esse tipo de construção era bem avançado para a época. O betume não só reforçava a estrutura, como também impermeabilizava a torre, protegendo-a das chuvas. Cada camada de tijolos era cuidadosamente planejada para alcançar a altura máxima. Mas mesmo a técnica mais avançada não poderia sustentar um projeto sem o propósito certo. Você já ouviu falar de Nimrod? Na Bíblia, ele é descrito como um poderoso caçador e fundador de várias cidades importantes, incluindo Babel. Embora o texto não conecte Nimrod diretamente à construção da torre, muitos estudiosos acreditam que ele estava por trás dessa empreitada. Nimrod simboliza a figura de um líder orgulhoso, com a ambição de unir e governar o povo sob seu próprio domínio. Esse espírito de rebelião contra a vontade de Deus se reflete na torre, tornando-a uma obra tão perigosa quanto impressionante. A Torre de Babel era alta, mas até que ponto? A Bíblia não descreve a altura exata, mas diz que o objetivo era que a torre tocasse o céu. Os estudiosos sugerem que ela poderia ter sido parecida com os zigurates da Babilônia, que chegavam a 90 metros de altura, quase um arranha-céu para a época. Imagine o impacto que essa estrutura causava nas pessoas, mas essa mesma altura se tornou símbolo da arrogância humana, mostrando que a busca por poder sem limites muitas vezes leva à queda. A Torre de Babel não é apenas uma construção grandiosa. Ela simboliza o desejo humano de alcançar o céu por conta própria, sem a ajuda divina.
É uma lição sobre os limites do poder humano e a importância da humildade. A história da torre nos lembra que ambição e autossuficiência, sem uma base espiritual, acabam se desmoronando. Essa mensagem continua atual, nos mostrando como a verdadeira grandeza só é possível quando caminhamos ao lado de Deus. A história da Torre de Babel atravessou séculos e foi uma fonte de inspiração para artistas, escritores e cineastas. Hoje, a expressão Torre de Babel é usada para descrever lugares de confusão e caos, onde a comunicação se perde. Essa história impactou a cultura ao ponto de se tornar símbolo da desordem e das consequências da ambição sem limites. Mesmo fora do contexto bíblico, Babel ressoa como um alerta sobre o perigo do orgulho. A história da Torre de Babel não termina com o fracasso da construção. Ela marca o início de algo incrível: a diversidade da humanidade. Quando as pessoas se espalharam, desenvolveram suas próprias línguas, culturas e tradições. Babel, longe de ser apenas uma tragédia, foi o começo da rica diversidade cultural que conhecemos hoje. Essa dispersão lembra que as diferenças são uma parte fundamental do plano divino, enriquecendo o mundo com múltiplas perspectivas e identidades. A Torre de Babel nos mostra o poder e os limites da humanidade e a importância de manter a humildade diante de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para mais histórias e curiosidades bíblicas. Que essa história nos inspire a buscar grandeza com propósito e a celebrar a diversidade que torna nosso mundo tão único. Deixe seu comentário e compartilhe sua visão sobre essa história fascinante.